Tem coisa que a gente vê e não pode contar para ninguém porque as pessoas olham para você com aquele sorriso. De lado, sabe, aquele sorriso que diz: você tá louca, mas eu vi com esses olhos que a terra vai comer. Um dia eu vi, se você tiver coragem de ficar até o fim dessa história, essa história que eu carrego como uma pedra no peito desde aquela noite. Então você vai entender porque eu nunca mais olho para um cachorro de rua sem sentir o pescoço gelar. Eram 2 da manhã. A casa estava quieta, os meus filhos dormindo, e quando eu firmei as vistas na escuridão do quarto, tinha um homem me olhando da porta. Não era meu marido, e quando o Léo acendeu a luz, não tinha ninguém, só o Luke deitado no tapete me olhando com aqueles olhos amarelos que refletiam a luz como brasa. Deixa eu te contar do começo. Meu nome é Júnior, sou dona de casa. Meu marido Léo é policial militar. E quando ele recebeu a transferência para o interior, a gente não tinha muita escolha. Empacotamos tudo, eu, ele, minha filha, a Alice de 8 anos, e o Ted 7. Fomos à cidade. Era pequena, daquelas que tem uma pracinha com coreto, uma farmácia, uma padaria que fecha ao meio-dia e não abre mais. Povo hospitaleiro, bairro sossegado. As crianças logo arrumaram amigos na escola. Eu fiz amizade com as vizinhas. O Léo pegou o ritmo do trabalho dele. Tudo parecia normal, mas o interior tem segredos que a cidade grande não tem. O silêncio da noite lá é diferente. É um silêncio que pesa. A casa era grande, quintal generoso, 2 andares, vizinhos que me mandavam bolo de fubá pela cerca. Era tudo que a gente precisava, era tudo que a gente precisava. Até que Alice trouxe o cachorro. Ela chegou da escola numa tarde de março. Eu estava na cozinha fazendo jantar quando ouvi a porta bater. Escutei o barulho das sandálias dela no corredor e depois um silêncio estranho, do tipo que vem antes de confissão. Mãe, eu virei. Ali na porta da cozinha estava minha filha de 8 anos com um uniforme escolar ainda todo amarrotado, os cabelos bagunçados da tarde. E do lado dela, sentado quieto como se fosse dono do lugar, um cachorro preto. Não era filhote, não era adulto, dava para ver pelo tamanho, pelas patas grossas, pelo jeito que ele me encarou sem piscar, do tamanho daqueles caramelos que a gente vê nas ruas, sabe? Mas esse era todo preto, preto, de um preto que não reflete luz, como se a cor dele tivesse engolido o brilho, e os olhos dele eram amarelos, não o amarelo de cachorro normal, um amarelo de brasa antiga, de fogo que nunca apaga. Eu bati o pé, falei que não queria bicho em casa, que a gente tinha acabado de mudar, que era trabalho demais. Alice deu o maior escândalo que você já viu na sua vida. Chorou, berrou, jogou o estojo no chão. Aí eu perguntei: Alice, onde você encontrou esse cachorro? Ela secou o olho com o pulso e disse: mãe, já faz 1 semana que ele me acompanha. Na volta da escola, todo dia ele tá lá me esperando no portão. Eu tava alimentando ele escondido 1 semana, 7 dias, e eu não sabia de nada. Esperei o Léo chegar. Pai de menina, mulher é muito bobo, você já sabe o que aconteceu. O Léo abaixou no cachorro, coçou atrás da orelha, olhou para mim com aquele sorriso de que mal faz, e pronto, o bicho tava em casa. Alice colocou o nome de Luke. Foi uma festa, os dois correndo pelo quintal, dando banho nele com a mangueira, rindo. O Léo até fez uma casinha de madeira lá no quintal. Naquela tarde tudo parecia normal, parecia os primeiros meses foram tranquilos. O Luke era dócil, carinhoso com as crianças, quieto. Dormia na casinha do quintal, comia a ração que a Alice colocava. Era um cachorro, era só um cachorro, mas tinha uma coisa estranha com o cheiro dele. Não era cheiro de cachorro normal, não era aquele cheiro de pelo molhado ou de terra. Era um cheiro pesado, cheiro de coisa velha, cheiro que vinha de dentro, sabe, como carniça. Mas só às vezes ele cheirava normal, mas às vezes quando ele passava perto de mim eu segurava a respiração. Sem perceber, eu não comentei com ninguém, achei que era impressão minha. Aí começaram sumir as comidas da geladeira. Não era assim uma coisa óbvia. Um pote inteiro vazio era pedaços, uma fatia de carne que eu tinha separado pro jantar, metade de um pote de feijão, às vezes só uma mordida em algo, como se alguém tivesse beliscado. No escuro eu perguntava pro Té, perguntava pra Alice. Eles juravam que não eram eles. O Léo achava que era criança fingindo, mas eu sou mãe, conheço os meus filhos. E os meus filhos não mentem assim. Depois começaram sumir coisas, um brinco meu que eu tinha deixado em cima da penteadeira, um relógio do Léo, aquele que o pai dele tinha dado, que valia uma fortuna pra ele. O Léo ficou furioso, revirou a casa, perguntou se tinha entrado alguém. Eu disse que não tinha, que nunca entrava ninguém ali. E era verdade, a casa ficava trancada sempre.
Trancada, o Luke às vezes sumia. Ficava 2, 3 dias sem aparecer. Alice chorava desesperada. Aí ele voltava todo normal, como se tivesse dado uma voltinha. A gente acabou acostumando. Cachorro de rua tem esse jeito, vai? E volta, mas tinha uma coisa que eu comecei a notar e que eu me recusei a notar até não poder mais. Ignorar. Toda vez que o Luke sumia por 2 dias, as comidas paravam de sumir. As coisas paravam de desaparecer. A casa ficava em paz e toda vez que ele voltavam os sumiços, voltava aquele cheiro. Eu tentei afastar esse pensamento. Cachorro não rouba relógio, cachorro não abre geladeira de madrugada sem fazer barulho. Não faz sentido, mas tem coisa no mundo que não faz sentido nenhum e acontece do mesmo jeito. Umas 3 semanas depois que o Luke chegou, eu comecei a acordar no meio da noite, sentindo que tinha alguém me olhando. Você conhece esse sentimento, aquele arrepio no pescoço, aquela certeza que vem antes do pensamento. Eu acordava do nada, não por barulho, não por nada, e ficava deitada no escuro com o coração batendo mais rápido do que devia, olhando pro teto com a sensação de que tem um par de olhos me encontrando na escuridão. Eu olhava pro Léo, ele dormindo, olhava a porta do quarto, fechada, não tinha ninguém. Mas o sentimento ficava. Eu levantava e ia beber água. Passava pela sala, o Luke sempre deitado no sofá, porque depois de uns 2 meses ele tinha começado a entrar em casa e dormir lá, e a gente tinha deixado porque ele não dava problema. Eu apagava a TV quando estava ligada. A gente achava que as crianças tinham esquecido, cobria o Luke com a mantinha deles e voltava pro quarto, mas alguma coisa não deixava eu dormir direito. Alguma coisa ficava vigiando. Do escuro. Foi numa quinta-feira. Eu tenho certeza que era quinta, porque o Léo tinha escalado para tarde, ia voltar tarde. As crianças estavam na escola e eu estava em casa sozinha com o Luke. A casa estava toda trancada, portão, janelas, porta da frente. Eu tenho mania de conferir tudo, sempre fui assim. Fui tomar banho, deixei a porta do banheiro aberta porque não tinha ninguém em casa, então não tinha motivo para fechar. Esse foi meu erro. Tava me ensaboando de costas pro box, o barulho do chuveiro enchendo o ambiente, o vapor embaçando o ar. Era uma tarde comum, pássaro cantando lá fora, barulho de moto passando na rua. Aí eu lavei o sabão dos olhos e quando eu levantei a cabeça e abri os olhos e olhei pro espelho na parede, em frente ao banheiro, ele estava lá no reflexo do espelho, um homem uns 40 anos, barbudão, uma barba fechada grossa, suja, roupa de mendigo, surrada rasgada nos cotovelos, estava parado no vão da porta do banheiro, me olhando com uma calma que era mais assustadora que qualquer grito. Eu dei um berro, saí do chuveiro, me enrolei na toalha e corri pro corredor gritando. Cheguei na sala, só o Luke deitado no sofá me olhando com aqueles olhos amarelos piscando devagar, como se eu tivesse acordado ele. Eu revirei a casa com a toalha no corpo, porta da frente trancada, porta dos fundos trancada, janelas todas fechadas, quarto das crianças, nosso quarto, o banheiro, debaixo o corredor, nada, não tinha ninguém. Sentei na beira da cama, mão tremendo, coração na garganta. Eu tô ficando louca, eu juro que eu vi, mas devia ser o vapor, o cansaço, uma sombra. Não falei pro Léo, tinha medo do que ele ia achar de mim. Tentei esquecer, passei uma semana tentando esquecer, mas o medo não vai embora só porque você manda. À noite eu dormia com a luz do corredor acesa, ficava de olho na porta do quarto. O Léo perguntava o que tinha acontecido. Eu dizia que não era nada, que era estresse, mudança, mas eu sabia que tinha visto algo. E na madrugada do cirurgia, depois daquilo, eu acordei não por barulho, aquela sonolência estranha que vai embora de repente. Sabe, como quando o corpo acorda antes do susto chegar. Pisquei os olhos na escuridão e olhei para a porta do quarto. A porta estava entreaberta e no vão da porta, na escuridão do corredor, havia uma silhueta. O mesmo homem barbudo, os trapos escuros, parado me olhando. Dessa vez eu tive certeza, não era vapor, não era sombra, era um homem de carne e osso parado na porta do meu quarto me olhando. Enquanto eu dormia, eu gritei. O Léo acordou com a arma na mão, antes mesmo de abrir os olhos. Direito policial tem esse reflexo. Pulou da cama, foi pro corredor. O corredor estava vazio. Ele foi pro quarto das crianças. Estavam apavorados com o meu grito, mas estavam bem. Desceu, revirou a casa toda com a arma em punho, conferiu tranca por tranca, janela por janela. Voltou pro quarto, só tinha o Luke deitado no tapete da sala, quieto, os olhos amarelos piscando, preguiçosos na escuridão. O Léo me abraçou, disse que devia ser
Pesadelo nervoso, imaginação, eu quase acreditei nele quase os dias. Continuaram, o Léo trabalhava. As crianças iam para a escola, a vida seguia, que a vida faz, mas ela segue sem o seu medo dentro dela. Mas eu não conseguia mais olhar pro Luke, sem aquela friagem no peito. Tinha alguma coisa errada com... Aquele cachorro não era da cabeça, era uma certeza. Que vinha de um lugar mais fundo, que o pensamento vinha do instinto. Daquele lugar que a gente tem dentro, mas não sabe nomear, o lugar que grita quando você devia estar. Correndo, e as noites continuavam perturbadas. A TV da sala, que a gente achava que as crianças esqueciam, ligada a barulho de passos quando não tinha ninguém. Cheiro daquele, o cheiro de carniça pesado que aparecia e sumia, sem aviso num domingo à noite. O Léo tinha pegado o plantão, as crianças tinham dormido cedo. Eu fiquei no quarto vendo TV com a porta fechada. Às 11 eu apaguei a luz e tentei dormir por volta de 00:30. Eu levantei para tomar água, estava com esse sono leve de quem não consegue descansar direito. Saí do quarto descalça, eu ando descalça sempre, nem faço barulho no assoalho. Quando eu tava no corredor, 2 passos antes da sala, eu ouvi a TV ligada, fui xingando. Logo pensei que era o Té. Isso é hora de você estar acordado, amanhã você tem colégio. Entrei na sala. A luz da TV piscava no escuro e no sofá havia uma silhueta sentada larga com a cabeça inclinada pro lado, como quem assiste futebol com atenção. Não era meu filho, era grande demais, era um adulto. Eu abri a boca para gritar, mas antes que o som viesse, a silhueta começou a se dissolver. Foi em milésimos de segundo, mas eu vi os contornos humanos escorregando, encolhendo, dobrando sobre si, mesmos como fumaça que o vento leva. E quando eu acendi a luz da sala, mão tremendo no interruptor, só o Luke no tapete me olhando. Dessa vez eu vi mais do que de costume, porque a luz bateu nele de um ângulo diferente e por uma fração de segundo juro que vi traços humanos na face daquele cachorro. Sobrancelha, narina, a curvatura de uma boca e aqueles olhos amarelos que não eram olhos de cachorro, que nunca tinham sido. Eu corri pro quarto, tranquei a porta, acordei o Léo pelo telefone gritando. Ele veio do plantão mais cedo. Dessa vez eu contei tudo. Espelho, o homem na porta, a silhueta na TV, a cara do cachorro. O Léo me ouviu com paciência, com aquela paciência de marido que não acredita, mas não quer brigar. Disse que era estresse, que eu estava trabalhando muito sozinha em casa, que devia marcar com um médico. Disse que o Luke era só um cachorro que tinha dormido na sala a noite toda, que ele tinha visto antes de sair pro plantão. Mas eu não era louca e eu sabia que não era numa sexta-feira. O Léo foi pegar plantão noturno antes de sair. Ele me abraçou. Disse para eu ficar tranquila, que era coisa da minha imaginação. Eu me acalmei. Com as palavras dele, o jeito dele de falar sempre me acalmou. Eu dei janta pras crianças, coloquei ração pro Luke. Por volta das 9 da noite, levei Alice até pra cama, dei boa noite, apaguei a luz. O Luke foi pra caminha dele na sala, eu fui pro quarto. Assisti um pouco de TV, acabei dormindo, não sei quanto tempo dormia quando eu senti que não conseguia respirar. Essa foi a primeira sensação antes de acordar de vez. Antes de abrir os olhos, eu senti o peso sobre mim, uma pressão e a garganta fechando. Quando eu abri os olhos, o quarto estava no escuro e tinha um homem em cima de mim, o mesmo barbudo, o mesmo rosto que eu tinha visto no espelho na porta do quarto, na sombra da TV. As mãos dele estavam no meu pescoço, as 2 mãos me enforcando. O cheiro era insuportável, aquele cheiro de carniça, de coisa podre, de algo que não devia estar vivo, mas estava, uma podridão que vinha de dentro, mais velha que ele, mais velha do que qualquer coisa que eu já tinha cheirado. Era o cheiro de gerações de maldição. Eu me debati, tentei gritar, mas não saía som. Minha visão começou a escurecer. Pelas bordas tentei arrancar as mãos dele do pescoço, mas eram fortes demais. Aquela força não era de homem comum, era uma força fria, pesada, que vinha de outro lugar. E então, ei, desgraçado, solta a minha mulher, seu maldito. Era o Léo, tinha voltado mais cedo do plantão, entrou no quarto e viu. Ele pulou em cima daquele homem e os 2 caíram do outro lado da cama num estrondo. Eu ouvi o barulho da luta, os 2 se debatendo no chão. Tossi, tentei respirar, me agarrei na cabeceira tentando me sentar e de repente silêncio. O homem tinha se soltado do Léo, correu, saiu puxando a porta do quarto e sumiu no corredor. O Léo estava de pé com a arma na mão, ofegante, saiu atrás no corredor gritando: polícia, para! Revirou. O quarto das crianças estavam dormindo, não tinham acordado. Desceu as escadas, conferiu
cada cômodo com a arma na frente. A casa estava trancada tudo. Trancada, não tinha como aquele homem ter saído na sala, só o Luke deitado no cantinho. Dele quieto como sempre, os olhos amarelos piscando na escuridão. O Léo voltou pro quarto branco como papel, me abraçou. Perguntou se eu estava bem. Disse que tinha revistado tudo e que não tinha achado ninguém, só o Luke na sala. Eu comecei a chorar, falei: amor, é esse cachorro. É ele que tá causando isso. Você viu esse homem, era real, você lutou com ele, ele não podia ter sumido. A casa estava toda fechada, cadê o Luke? Fomos pra sala juntos. O Léo com a arma na mão, a porta da sala estava aberta, o portão da garagem que sai pra rua, mais ou menos escancarado. O Léo jurou que tinha trancado tudo quando chegou do plantão. Ele é policial, é meticuloso, é cuidadoso, ele não esquece de trancar, ele não esqueceu. Fomos procurar o Luke, só estava ali o lugar onde ele dormia, a almofada velha, a tigelinha de água, mas o Luke não estava e nunca mais voltou. Naquela madrugada a gente não dormiu mais, ficamos com as crianças, contamos o que tinha acontecido pro Léo com calma, eu e ele, abraçados, tentando entender. Não tinha explicação. Um homem que luta, que tem peso, que tem força e que some numa casa trancada, que se transforma. A gente não terminou essa frase. 5 dias depois eu estava sozinha fazendo o almoço quando a campainha tocou. Fui atender. Eram 2 homens desconhecidos, vestidos de preto, terno preto, camisa preta, sapato preto, parados no portão com aquela postura de gente que não precisa se apresentar. Antes que eu dissesse meu nome, um deles perguntou: a senhora é Dona Júnior? Eu travei, como eles sabiam o meu nome. Eu tinha me mudado há pouco tempo, não era conhecida na cidade ainda, como ele sabia o meu nome. Respondi que sim. A senhora cria algum animal de estimação? Um cachorro. E aí ele descreveu o Luke, a cor preta, o porte, as características, como se estivesse lendo de um arquivo, como se já soubessem tudo. Eu disse que tinha criado um, mas que ele tinha desaparecido. Não contei mais nada. Tive medo de que fossem achar que eu era louca, e tive um outro medo, um medo menor, mas mais fundo, de que eles já soubessem de tudo e que o que eu dissesse pudesse mudar alguma coisa que não devia ser mudada. Eles fizeram mais algumas perguntas. Eu respondi o básico, agradeceram com um aceno de cabeça sem sorriso, viraram, andaram até um carro preto estacionado na esquina, entraram e foram embora. Não tinha placa no carro. O Léo puxou ficha no sistema da polícia, não achou nada dos homens do carro, de nada relacionado. Nos 3 dias seguintes, apareceram 2 cachorros pretos do outro lado da rua, grandes, quietos, ficavam lá só de noite. Nunca ladravam, nunca se moviam. Muitos só ficavam parados no meio-filme, olhando, e quando eu apagava a luz da sala e voltava 5 minutos depois, eles ainda estavam lá olhando. Depois de uns 4 dias sumiram também e a nossa vida voltou ao normal. As comidas pararam de sumir, os pertences não desapareceram, mas ninguém mais apareceu na porta do quarto. A casa ficou quieta do jeito que casa deve ser quieta. Alice ainda perguntou pelo Luke algumas vezes. Com o tempo parou de perguntar e eu nunca contei pra ela o que eu acho que aconteceu. Eu não sei quem era o Luke, não sei o que era o Luke. Sei que ele chegou seguindo minha filha, que era adulto desde o primeiro dia que morou na minha casa por 6 meses, comendo na minha geladeira, roubando os pertences, andando de noite pela sala, assistindo TV de futebol, como um homem que tivesse achado um lugar para morar. Sei que eu vi aquele homem 3 vezes antes da noite do ataque. Sempre o mesmo. Sempre a mesma barba suja, as mesmas roupas de mendigo, aquele olhar fundo que não era olhar de vivo. Sei que o Léo lutou com ele, que ele era real o suficiente para ser sentido, e que sumiu numa casa trancada, sem deixar rastro, que o Luke sumiu junto. Sei que 2 homens vieram de longe, sabendo meu nome, perguntando pelo cachorro, sem dar nenhuma explicação. Sei que tem coisa nesse mundo que a humanidade não conhece, que existe na beira das cidades pequenas, nas estradas de terra, nos terrenos baldios, nas sombras, que você passa rápido olhando pro lado, que às vezes o que parece cachorro não é cachorro, e que tem uma coisa que me incomoda até hoje, que me acorda às 3 da manhã com o coração na garganta. Aqueles 2 cachorros pretos que ficaram do outro lado da rua por 4 dias depois que o Luke sumiu. Eles estavam esperando alguma coisa ou alguém, e eu nunca soube o que foi que eles encontraram naquela última noite antes de sumirem. Eu só sei que a minha Alice tem 12 anos agora e que há 2 meses ela chegou em casa, dizendo que um cachorro preto vem seguindo ela na volta da escola. Eu ainda não contei para ninguém.